Isaías 40, versículo 31. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui vai dizer: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Somente até aí, irmãos, que eu vou estar orando neste momento. Amém. Querido Deus, eterno Pai, Deus, que neste momento, Pai, o Senhor possa vir para entrar nos nossos corações, Senhor Jesus. Pai, que neste momento todo impedimento, todo devorador, Pai, de palavras neste momento, venha cair por terra, Deus. Pai, que neste momento eu venha diminuir, o Senhor venha crescer ainda mais, Deus. Pai, que neste momento eu possa ser um instrumento do Senhor nessa noite, Pai. Que as palavras que eu venho falar venham ser inspiradas pelo Teu Espírito Santo, Pai. E como uma seta que venha penetrar no coração dos irmãos nesta noite, Pai. Deus, que nós podemos vir abrir os nossos corações nesta noite para receber da Tua palavra, meditar e frutificar desta palavra no nosso coração, ó Deus. Pai, abençoa para os irmãos nesta noite, abençoa a minha vida, Senhor Jesus. Abençoa, Pai, ainda mais esse culto esta noite, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, ó Deus. Amém. Pode se sentar. Amém. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Louvo a Deus pela vida do pastor, que estendeu essa confiança por mais uma vez. Louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que se encontram aqui nesta noite. Porque é um privilégio, é uma oportunidade que nós temos de estar na casa do Senhor por mais uma noite. Amém? Amém. Então, irmãos, aqui em Isaías 40, versículo 31, vai falar: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias. Irmãos, eu passei a manhã inteira meditando, orando em outra palavra. Assim que foi dando por volta de 4h30, 5 horas, o Espírito Santo me guiou até essa palavra. Tanto que no decorrer do culto, todas as saudações foram referentes à confirmação a isso. Os irmãos perceberam, foram mais ou menos sobre isso. Confiar no Senhor, esperar no Senhor, enfrentar as dificuldades, as lutas, assim como o pastor falou, o irmão Marcos falou, o irmão Anderson falou. Então, irmãos, essa passagem é uma passagem muito conhecida, uma passagem de Isaías muito conhecida. É uma passagem onde, se a gente for ler e meditar nela, a gente vai perceber que é uma passagem de, como que eu posso dizer, é uma passagem de conselho, é uma passagem de motivação. Porque nós, como cristãos, nos dias de hoje, estamos vendo que os dias estão ficando mais difíceis. Os dias como cristãos nessa terra estão ficando cada vez mais difícil. A caminhada está se estreitando mais, o caminho está ficando mais apertado, as dificuldades sobre as nossas vidas vêm se aumentando. Então, quando eu leio essa passagem, eu vejo ela como motivação. Porque em muitos momentos das nossas vidas, nós passamos por tribulações, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos barreiras que se levantam contra a nossa vida. E muitas dessas vezes essas dificuldades podem ser internas ou externas. Pode ser uma dificuldade, seja no espiritual, seja no emocional, seja no coração, na alma. Ou pode ser uma dificuldade que a gente encontra externo, seja no físico, por uma doença, numa causa na justiça. Pode ser muitas coisas. Então nós passamos, porque nós somos seres humanos e vivemos neste mundo. Então não estamos, como que eu posso dizer, não estamos fora de passar por essas situações. Nós iremos passar. Então em muitos momentos vamos ter essas dificuldades, vamos ter esses problemas internos e externos na nossa vida. E em muito momento nós se apegamos sem saber o que fazer. Em muito momento nós acabamos ficando desesperados em uma luta, em uma dificuldade. E em momentos a gente fica cansados e até sem esperança. Em muitos momentos, quando nós estamos enfrentando uma luta, uma tribulação, eu já passei por isso, eu já fiquei sem saber o que fazer, já fiquei cansado, já fiquei sem esperança, porque para mim eu não ia conseguir. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Então, irmãos, às vezes pensamos, eu já fiz, acho que muitos irmãos já pensaram isso também, às vezes pensamos que se nós formos à força do próprio braço, nós vamos conseguir resolver. E acaba o quê? Ou piora ou não muda nada. Ou a situação não muda ou a situação vai piorar. Então, por muitas das vezes, por essa dificuldade, essas lutas que enfrentamos, pensamos até nisso. Não, eu vou resolver, com a força do meu próprio braço. Acaba que piora ou não resolve nada. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, é um grande
engano quando pensamos que podemos resolver sozinhos muitas situações, a maioria delas. Irmãos, precisamos estar ligados a Deus. Nós precisamos estar conectados com Deus em todos os momentos nessas dificuldades, porque Deus é a nossa força. Deus é a nossa alegria e a nossa superação para prosseguir. Sem o Senhor nas nossas forças, nós vamos andar. Sem o Senhor nos dando a força, nós vamos andar. Sem o Senhor nos sendo a nossa fonte de força, nós vamos prosseguir. Vamos bater no muralho e vamos cair. Vamos bater em uma luta e vamos cair. Estou só entendendo, irmãos? Amém? Então precisamos estar ligados a Deus, pois Ele é a nossa fonte de força, Ele é a nossa alegria, e Ele é a superação para prosseguir. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Então vamos entrar aqui agora no versículo. Então, quando lemos, mas os que esperam no Senhor, o que seria esse contexto? Esperam no Senhor, esperar no Senhor. Irmão, quando falamos espera no Senhor, é crer, é confiar, é acreditar, é colocar a sua esperança em Cristo, colocar a sua esperança de que o Senhor está cuidando, de que o Senhor está zelando, de que o Senhor está entrando com providência na área a qual você está necessitando, seja no seu interior, seja na sua alma, seja na área espiritual, seja no físico, na saúde, no material, no financeiro. Esperar é acreditar, é confiar, é colocar toda a sua esperança, todos os seus sonhos, todos os seus projetos na mão de Cristo. Glória a Deus. Amém? Quando esperamos no Senhor, cremos de que Ele está cuidando, de que Ele está fazendo, de que Ele está zelando por nós, como eu posso dizer, nós temos um grande trunfo, como vamos dizer, porque nós temos colocado o Senhor como a nossa força na nossa vida. Então, quando eu espero no Senhor, eu estou crendo, eu estou confiando, estou colocando a minha esperança nele. Então, eu estou dizendo, o Senhor é a minha força. Assim como Paulo fala na Bíblia, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Amém. Então, irmãos, nós vamos experimentar a fragilidade, nós vamos experimentar a fraqueza humana, nós vamos passar por dificuldades, tanto que fala em Lucas 9. Lucas 9 fala, tome a sua cruz. Quando Jesus fala, tome a sua cruz, Ele está dizendo sobre as dificuldades, sobre as perseguições, sobre todo o sofrimento que iríamos passar na nossa vida, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada ao reino de Deus. Amém? Então nós vamos enfrentar essa fragilidade, nós vamos enfrentar essa fraqueza, mas lembrem-se do Senhor, vocês não estão sozinhos. O Deus de força está do seu lado, o Deus de misericórdia está do seu lado, o Deus ao qual você deposita os seus sonhos, os seus projetos, a sua esperança, Ele está do seu lado. Você pode estar fragilizado, você pode estar fraco, mas lembre-se, você não está sozinho, o Senhor está com você. Amém? E quando nós podemos entender que esperar no Senhor é acreditar, é crer, é colocar a minha esperança nele e crer, estar ligado com Ele, que Ele é o Deus da minha força, o Deus do meu renovo, a nossa fé nos conduz para a fonte de renovação e fortalecimento espiritual. Amém? Que palavra forte. Quando esperamos no Senhor, cremos e sabemos que Deus é a nossa força, a nossa fé nos conduz para a fonte de renovação e fortalecimento espiritual em Cristo Jesus. Amém? Uma grande ênfase aqui nessa primeira parte, mas os que esperam no Senhor, a grande ênfase aqui é dada no Senhor, porque no momento em que nós esperamos no Senhor, nós já estamos dizendo, eu não consigo nada, eu estou negando a minha confiança em mim mesmo, porque eu não consigo nada, eu estou negando a minha confiança em governadores, eu estou negando a minha confiança em coisas materiais, em dinheiros, em celulares, eu estou negando a minha confiança em ídolos, em cantores. No momento em que nós esperamos no Senhor, nós automaticamente já estamos negando tudo isso. Deus, eu nego a minha confiança em mim mesmo. Deus, eu estou negando a minha confiança em ídolos. Deus, eu estou negando a minha confiança, às vezes até em homens. Estou negando, Pai, a minha confiança em autoridades, em governadores e etc. Então, a grande ênfase é no Senhor.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Misericórdia aqui, irmãos. Sei lá, você vai ficar doido. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, quando esperamos no Senhor, a ênfase vai dada ao Senhor, porque nós estamos negando a nossa confiança em tudo que é material e tudo que é terreno. Amém? Amém. E quando temos essa confiança, a nossa fé ela tem um destino certo, que é no Senhor. O Senhor Deus, o Senhor dos Senhores, Deus Criador dos fins da terra. Crer nele faz toda a diferença em nossas É vidas. Jesus, aleluia. Amém? Eu ouvi essa frase aqui, eu achei muito interessante. Lembre-se, é durante a espera que somos fortalecidos. Quando nossa fé é testada, a nossa motivação e prioridades são ajustadas. Tudo isso coopera para sermos mais maduros na fé, tendo o nosso caráter moldado e, por fim, termos mais intimidade com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. É uma frase a qual eu fiquei muito tempo meditando nela, e é verdade, porque é durante os momentos das nossas lutas, quando nós falamos, Senhor, não dou conta de nada, e decidimos crer que Deus está zelando, que Deus está cuidando, é que nós somos fortalecidos. Aleluia. É durante o processo do deserto, durante o processo dessa luta, os irmãos passam, ou estão passando, já passou. É durante esse processo que a gente vai se amadurecendo, é durante esse processo que a gente vai se fortalecendo ainda mais, a nossa fé vai aumentando ainda mais, a nossa fé vai crescendo. É a partir desse processo que nós vamos vendo a nossa motivação, as nossas prioridades sobre as nossas vidas. Os irmãos estão entendendo? Então, é uma frase que é verdade, se a gente for parar para pensar, que é durante o processo que a gente amadurece e fortalece. Tudo isso coopera para sermos mais maduros na fé, tendo o nosso caráter moldado e, por fim, termos mais intimidades com o Senhor. É verdade, irmãos. Quando estamos numa luta, num momento de desespero, a gente se apega mais a Deus. Não é verdade, irmãos? Verdade. Então, quando estamos passando por esse processo, por essas dificuldades, esses anseios, essas angústias, estamos esperando no Senhor, falando para o Senhor, eu creio no Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando, coloco minha esperança no Senhor, nós estamos criando mais intimidade com o Senhor nesse processo, porque nós buscamos mais, nós acreditamos mais, nós oramos mais, nós lemos a palavra mais. Não é verdade, irmãos? Então, através desse processo de esperar no Senhor, vamos ficando maduros, vamos criando mais intimidade, vamos buscando mais e crendo mais, renovando a nossa fé e amadurecendo cada vez mais. Amém? Aleluia, glória a Deus. Continuando, irmãos. Mas os que esperam no Senhor Aleluia. renovam as suas forças. Irmãos, aqui ela é evidentemente usada no sentido de renovar, reviver, aumentar e restaurar o que está caído. Irmãos, quando nós esperamos no Senhor, cremos, colocamos nossa esperança nele, o Senhor ele renova as nossas forças. Ele renova ao que estava fraco. Ele faz reviver aquela chama que outrora estava se apagando dentro de nós. Ele aumenta a nossa fé nesse processo e ele restaura o que estava caído. Se outrora tropeçamos, se outrora caímos, irmãos, espera no Senhor, crê, busca, ora, Ele te restaura, Ele te levanta, Ele te revive novamente, Ele te renova novamente. Então, quando esperamos no Senhor e acreditamos, cremos no Senhor, Ele automaticamente nos renova nesse processo. Ele nos amadurece, Ele nos renova, Ele revive aquela chama que às vezes outrora estava se apagando, aquela fé que outrora estava se acabando, ela se renova, ela aumenta ainda mais nesse processo de luta qual passamos e restaura aquele que está caído. Aleluia. Você entendeu? Aleluia, glória a Deus. Então, confiar no Senhor nos torna mais forte na fé, capaz de lutar contra as tribulações, capaz de lutar contra essas muralhas que se levantam no dia a dia contra as nossas vidas, porque os irmãos bem sabem que todos os dias é um dia de luta, todos os dias é dia de luta, dias de sacrificar, dias de negar a si mesmo, dia de tomar a sua cruz,
de seguir a Jesus. Então, quando nós confiamos no Senhor e esperamos Ele, nós nos tornamos mais fortes na fé. A nossa fé aumenta, como eu acabei de falar, a nossa fé aumenta e somos capazes de lutar contra os inimigos espirituais. Somos capazes ainda mais de poder vencer as tentações da nossa carne, vencer os desejos da nossa carne, vencer sobre os pecados que batem todos os dias a porta do nosso coração. Amém, irmãos? Todos estão entendendo, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando confiamos no Senhor, a nossa fé se torna mais forte. Nós somos capazes de lutar contra os inimigos espirituais. Somos capazes de resistir ainda mais contra os pecados, resistir ainda mais contra os desejos da carne e de cumprir a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Meu Deus, aleluia. E de enfrentar corretamente as provações da vida. Porque Deus nos dá a força necessária. Amém. Deus nos dá a força necessária para lutarmos todos os dias, conseguir vencer todos os dias. Glória a Deus. Amém? Amém. É nos braços do Senhor que encontramos alívio e fortalecimento. Palavra forte, Deus. Amém. Glória a Deus. É nos braços do Senhor que nós encontramos alívio e fortalecimento. Aleluia. Irmãos, no mês passado, vou contar um testemunho rapidinho. No mês passado, irmãos, eu passei umas lutas bravas. Acho que todos nós passamos, né? Toda a gente passa uma luta brava. Irmãos, eu passei uns momentos difíceis. Antes do Hora do Louvor, quem veio no Hora do Louvor, viu? Foi bênção, né? Uma semana antes do Hora do Louvor, eu peguei dupla infecção. Eu fiquei muito ruim, que teve dia que eu levantava da minha cama e eu lembrava dessa palavra, lembrava dela, sabe? Levantava, ficava meio assim, por causa do corpo muito fraco, e falava: Deus, eu confio no Senhor, renova minha força mais hoje. Eu fiquei uma semana assim, irmãos, uma semana, todo dia eu levantava, a primeira vez que eu dizia: Senhor, não estou dando conta, eu confio no Senhor, renova minha força mais hoje, mais hoje, e graças a Deus eu venci essa infecção para a honra e glória de Jesus. Chegando o dia do Hora do Louvor, foi bênção quem estava aqui. Glória a Deus. Poucas horas depois que o Hora do Louvor se passou, eu tive uma perca na minha família. Meu avô faleceu. Nossa, foi uma semana muito difícil para mim, sabe? Era uma pessoa que eu morei com ele, vivi muito tempo com ele, então é doído. Só quem já passou por uma perca, sabe como é que é, muitos irmãos aqui já passaram, é doído. Então, irmãos, foi um mês onde foi muita coisa em cima. E nessa semana, semana de luto, foi muito difícil, mas foi nos braços do Senhor que eu encontrei o alívio e o conforto. Foi nos braços do Senhor que eu senti o alívio, aquela paz, aquele descanso. Porque eu falei para o Senhor, Senhor, eu não estou bem, mas lembrei dessa passagem de novo. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Eu de novo, irmãos, essa semana quase toda: Senhor, eu não tenho força, Senhor, eu estou caindo, mas eu espero no Senhor, eu creio no Senhor, eu creio no Senhor. Então, irmãos, e Deus foi me renovando, Deus foi me dando forças, sabe, irmãos, porque foi difícil, mas graças a Deus eu venci, graças a Deus estou de volta, como eu falei, Deus me renovou, Deus aumentou a minha fé, Deus aumentou a minha fé por Ele, e Deus restaurou, às vezes, em mim alguma coisa que estava se abalando, que poderia até cair, sabe? Porque quando a gente passa por momentos difíceis, igual eu falei no começo, a gente não sabe o que fazer, sabe? Muitas das vezes a gente começa a perder a fé, a gente começa a querer procurar sair em outros lugares, a gente começa a querer procurar coisas lá fora, e daí é só para o pior. Então, Deus restaura também. Deus restaura. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, e foi tão engraçado. Se os povos lá fora assim, não poderia falar que era coincidência, mas não. Quando essa palavra veio para mim bem antes de eu passar todo esse processo, eu li essa palavra aqui, meditei o Senhor e perguntei: nossa, Senhor, essa palavra é muito forte. Quem passar esse processo tem que se apegar mesmo ao Senhor. Nossa, foi dito e feito.
No outro mês eu passei o processo. Mas graças a Deus eu venci. E hoje eu entendo porque o Espírito Santo me levou a essa palavra. Me levou a estar ministrando essa palavra na igreja. Porque, irmãos, às vezes as pessoas não veem, a gente não vê, mas Deus conhece o coração de cada um. Só Deus sabe, às vezes, o que você está passando no seu interior. Só Deus sabe, às vezes, o que você tem passado no seu íntimo, no seu profundo. Às vezes, ferida na alma, ferida no coração, a qual homem nenhum pode chegar, mas Deus está vendo. Aquelas feridas que estão presas, aqueles traumas, outrora, que às vezes está dentro de nós, Deus está vendo. Então, irmãos, essa noite é a noite que você crer no Senhor. Crer no Senhor que Ele vai renovar a sua força. Ele vai aumentar a sua fé. Ele vai te restaurar se precisar. Crer no Senhor. Coloque a sua esperança no Senhor, os seus sonhos, os seus projetos. Amém? Então, irmãos, mas os que esperam o Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias. Algumas Bíblias podem estar voam como águias. É interessante, irmãos. A águia é um pássaro imponente, forte e veloz. Suas enormes asas permitem alcançar grandes alturas. Possui uma ampla visão. E o mais interessante, os irmãos vão lembrar da salvação do pastor. E o mais interessante é que durante uma tempestade ela é consistente, ela enfrenta. Lembrou da salvação do pastor? Amém. Então, irmãos, quando esperamos no Senhor, cremos no Senhor, colocamos nossa esperança neles, nossas lutas, nossas tribulações, às vezes dias de luto, e cremos nele, e o Senhor renova as nossas forças, Ele renova a nossa fé, Ele aumenta a nossa fé, Ele restaura aquele que estava caído e faz aumentar ainda mais a nossa fé sobre Ele. Nós nos tornamos como águias. Porque, irmãos, nós ficamos fortes quando somos renovados pelo Senhor. Nós ficamos fortes, irmãos, quando somos renovados pelo Senhor. Não é qualquer coisa que vai nos derrubar. Irmãos, nós ficamos com visão ampla, ou ampla visão. O que seria isso? É aquele que vê lá na frente. Não é aquele que fica preso aqui no presente, na luta, na tribulação, isso aqui não, mas é aquele que vê lá na frente as glórias que Deus tem preparado para cada um de nós. Aquela recompensa por ter passado por esse deserto, por ter passado por essa luta, adorando, dando glórias ao Senhor, crendo, confiando nele, não buscando ajuda lá fora, buscando ajuda nas coisas mundanas, mas sim creu no Senhor. Estava doendo, estava chorando, estava machucando, mas estava adorando, estava crendo, estava colocando esperança no Senhor. Então, a partir daí que nós esperamos no Senhor, Ele renova as nossas forças, nós viramos como águias, nós ficamos fortes. Nós não é qualquer coisa que nos derruba. Nós temos visão ampla porque nós vamos reconhecer que se eu ficar preso aqui no que está acontecendo nessa luta, eu não vou sair daqui. Mas como temos visão ampla como a de águia, nós olhamos para o céu e falamos assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, todo digno de poder e honra. Quando nós temos visão ampla, nós olhamos lá para frente. Essa luta aqui, irmãos, é passageira. Lá na frente tem glórias guardadas para vocês, tem recompensas para vocês lá na frente. Amém, irmãos? Então, irmãos, por isso que a águia vira um símbolo de determinação. Voar como águia é ir além das dificuldades, acreditando que pode sim ter um voo tão exuberante como uma de águia. Então, irmãos, nos tornamos tão fortes que nós podemos sim ir além das dificuldades. Nós podemos ir muito além das dificuldades que estão nas nossas vidas hoje. Então, por isso, irmãos, que eu falei do testemunho do mês passado, venci duas coisas. Porque eu esperei no Senhor, eu confiei, Ele me deu força, eu enxerguei lá na frente. Está doendo, está passando, mas eu sei que lá na frente tem uma recompensa. Essa luta é passageira. Então, irmãos, está passando por uma dificuldade, está passando por um problema, dias de luto, às vezes, problema interno, na alma, no trauma. Irmãos, acreditam que isso vai passar.
crê no Senhor, espera no Senhor, que isso vai Glória passar. a Deus. Crê que o Senhor está cuidando, que Deus está zelando de você. Crê, irmãos, que isso vai passar e você vai se tornar forte como uma águia. Você vai derrubar muralhas. Você vai ir muito mais além do que as dificuldades, as lutas que você passa hoje. Amém, irmãos? E Deus vai te dar visão ampla, irmãos. Deus vai te dar visão ampla também. Por isso, irmãos, não pouse nos problemas tão somente. Confie no Senhor e decida sair da inércia e batalhar para ultrapassar a tempestade que está na sua vida. Então, irmãos, quando vamos como águias, nós não podemos pousar nos problemas, mas somente confiar no Senhor e dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo para podermos batalhar e sair, derrubar essas muralhas. Irmãos, não basta somente eu esperar. Eu tenho que esperar, acreditar, crer no Senhor, mas me consagrar todos os dias em oração, em leitura da palavra, em adoração do Senhor. A gente age, Deus reage. Então, irmãos, não basta somente a gente esperar. A gente tem que esperar, crer sim, irmãos. O Senhor vai te renovar. Mas enquanto esperamos e cremos no Senhor, vamos se consagrando, vamos orando, vamos buscando ainda mais, vamos lendo mais, que assim nós vamos amadurecendo e criando mais intimidade com o Senhor. Amém, irmãos? Então, irmãos, não pouse nos problemas, então somente confie no Senhor e decida sair da inércia e batalhar para ultrapassar a tempestade que está em sua vida. Irmãos, espere, confie e voe. Espere no Senhor, confia nele e voe como a águia. Enfrenta essa tempestade, saia dessa caverna, enfrenta essa luta, que você vai vencer no nome do Senhor Jesus. Amém? Peço que os irmãos coloquem de pé. Vamos, essa foi a palavra do Espírito Santo. Colocou no coração. Uma palavra assim agora, mas eu sei que era uma palavra que pelo menos uma pessoa aqui precisava ouvir. Então, se o Espírito Santo me deu, alguém precisava ouvir essa palavra. Irmãos, neste momento eu peço que vocês fechem os olhos. Irmãos, neste momento, eu quero que vocês foquem nesse problema, nessa luta, alguma coisa que você está passando neste momento, seja ela espiritual, seja ela na alma, ou seja ela física, uma causa na justiça, financeira, a busca por uma porta aberta. Neste momento você vai focar nesse problema. Pode focar, nós vamos dar 2 segundos. Foca com fé, irmãos, neste problema. Enquanto vocês estão focando neste problema, vai estar sendo louvado o hino. Enquanto os irmãos louvam este hino, vocês vão com fé, irmãos. Vocês com fé vão entregar tudo agora na presença do Senhor. Vocês vão entregar esses problemas nas mãos do Senhor. E falar assim: Senhor, eu entrego em tuas mãos, Senhor, este problema. Eu entrego, Senhor, em tuas mãos essa luta, essa tribulação, essa causa, o que for, irmãos. Com fé, entrega na presença do Senhor enquanto esse hino é louvado. E acredita que o Senhor vai te dar força para romper. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia.